Olá, jovens gafanhotos! Saudações wakandianas para todo mundo. Nesse vídeo nós vamos tratar de uma das práticas aqui do capítulo número 2 do livro do professor Carlos Maziero de Sistemas Operacionais. Mais especificamente, nós vamos tratar sobre interrupções. Então, sendo de forma bem resumida, né, para vocês acompanharem, a sugestão é que vocês leiam o livro antes. Então, interrupções, de forma bem resumida, é uma forma de comunicação entre processadores e dispositivos. Sempre que um dispositivo quer informar algum acontecimento, algum evento ao processador, do tipo, terminei de ler o arquivo no disco, ou chegou um pacote da rede, ou aquele dispositivo ele gera uma interrupção, certo? Então é a forma que ele tem para notificar o processador, enviando a ele uma interrupção. Essa interrupção, por sua vez, ela tem uma rotina de tratamento. A depender do número da interrupção que chega do processador, né, aquela rotina de tratamento será acionada para tratar aquela interrupção, né, fazer o que for necessário. O fato é que a maioria das interrupções ela tem como origem eventos externos ao processador. Então, a maioria vindo do disco, da placa de rede, da placa de vídeo, enfim, de vários dispositivos, né? Mas algumas interrupções são geradas pelo próprio processador. E a essas interrupções geradas pelo próprio processador a gente chama de exceções. Que nada mais é do que interrupções mais geradas internamente, né? Por exemplo, uma divisão por zero não é gerado lá pelo disco, não é gerado pela placa de rede, é gerado pelo próprio processador. Ela é uma interrupção que ele mesmo gera. Então existe essa diferenciação entre interrupção, as externas, né, gerado por outros dispositivos, que fazem a comunicação do dispositivo processador, e tem as interrupções internas do próprio processador, como por exemplo uma divisão por zero ou uma instrução que ele não sabe o que é, uma instrução ilegal, né? Além da interrupção de hardware, tanto externa como do próprio processador, né, que são as exceções, a gente ainda tem as interrupções de software, que são aquelas interrupções que normalmente desencadeiam aí uma chamada de sistema, né? Para quem lê o livro, né, existe uma camada de proteção entre o sistema operacional e as aplicações, e aí a pergunta fica: como é que eu vou ter acesso aos serviços do sistema operacional se eu tenho essa camada de proteção? Então, uma das formas de fazer acesso aos serviços do SO de uma forma protegida é justamente através dessas interrupções de software, também chamadas de sistema. Tá? Nós vamos, durante o livro aí, estuda-se bastante várias chamadas de sistema, mas para exemplificar para vocês como é que funciona, né, nós vamos falar um pouco de algumas interrupções de software, que são os sinais. Ok? Os sinais são muito parecidos com interrupções. Deixa eu até abrir aqui a página do Wikipedia de sinais, né? Então, os sinais são uma forma de comunicação entre processos, tá? Onde um sinal é uma notificação assíncrona que é enviado a um processo, que é enviado a um processador, né? Informando que alguma coisa, né? Algum evento dentro do software, algum evento aí dentro da lógica do software aconteceu. Então essa é a ideia de sinais, tá? E aí sinais funcionam, é muito parecido com interrupção, né? A interrupção é gerada por um dispositivo externo, né? Por um device, e os sinais são gerados aí, é sinal de software, então gerado pelo próprio software. Então eu tenho como gerar esses sinais, né? Diferente das interrupções de hardware, que eu tenho que fazer o hardware gerar aquele erro, né? Aquela mensagem. O software é mais fácil de eu conseguir gerar esses tipos de interrupções, né? Interrupções de software através de sinais. Então, o que eu quero mostrar para vocês aqui? Eu quero que este mecanismo aqui ele fique bem entendido. Tá? O que é esse mecanismo? Então,
Na etapa 1 aqui, o processador está executando um processo normal. E aí existe, né, uma interrupção. Uma interrupção que pode ser de hardware, pode ser de software. Nesse caso, o exemplo de hoje é uma interrupção de software. Essa interrupção de software ela vai ocasionar um desvio de fluxo, né? Então, o meu sistema operacional, o meu processo, não importa onde ele esteja, ele vai ser desviado para uma rotina de tratamento. E essa rotina de tratamento vai tratar o sinal específico, né? Quando esse tratamento terminar, ele vai retornar ao processo naturalmente. Ok? Então, como é que a gente faz? Existe uma forma muito simples no Linux, né, nos padrões POSIX, sistemas operacionais de padrões POSIX, de gerar sinais, que é através da chamada da System Call, né, a kill. Então a kill, ela gera sinais, tá? Embora esse nome kill seja um pouco estranho, mas ela gera sinais. Eu tenho um exemplo aqui, né? Então o exemplo número 1 vai ser o quê? É um sistema simplesinho, aonde eu tenho o quê? Aonde eu tenho um forever aqui, né? Um loop infinito. Eu estou pegando o PID do próprio processo. Para quem nunca viu a chamada getPID, getPID ela pega o PID do processo, né? O Process Identificator, e ela retorna um PID-T, que é um tipo especial do sistema, né? Não é um int, não é um long, não é um float, é um PID-T, e o tamanho, né, as especificações desse PID-T estão definidas nessa biblioteca systypes.h. Então, por isso que eu preciso incluir a systypes.h. Então, esse processo nada mais faz do que pega o próprio identificador, guarda em PID, e depois eu faço um casting aqui para long para imprimir esse número. Dou um sleepzinho, então isso aqui fica num for infinito, ok? Vamos rodar aqui então. Deixa eu dar um clear nas duas coisas. Opa. Então, se eu rodar esse processo, ele vai ficar forever imprimindo o PID do processo, ok? E aí eu posso fazer o quê? Posso dar um kill. Kill no quê? Bom, eu quero matar o processo. Como é que eu mato o processo? Bom, eu tenho que vir na listagem de processos disponíveis. Aqui tem um monte de processos disponíveis. Eu sei que tem um sinal, que é o sigkill, que mata processo. Então, vamos lá. Então, sigkill e o número do processo. Ah, tá aqui imprimindo. Ah, mas e se eu não soubesse o número do processo? Então, ps-la. Veja aqui que eu tenho um processo e o PID dele é 84477. Então, kill menos sigkill 84477. Matou o processo. Tá aqui, ó, morto na outra janelinha. Tá? Ah, professor, só posso dar sigkill? Não, posso escolher um outro sinal qualquer. Vamos escolher um outro sinal qualquer. Kill menos seguinte. Número do processo 84796. Matei o processo também. Ah, mas os dois matam o processo, professor? Sim, no caso do sigkill e do sigint, todo sinal ele tem uma operação padrão, né? Então, no caso do sigint, a operação padrão é terminar. No caso do sigkill, a operação padrão também é terminar. Ok? Mas tem outra coisa que a gente pode fazer? Bom, a gente pode fazer um sig stop, que é parar o processo momentaneamente, não terminá-lo, não finalizá-lo, apenas parar o processo. Vamos tentar então. Vamos rodar esse processo de novo. E vamos na outra janelinha. Dar um kill e mandar um sig stop. Opa, tem que mudar o número do processo. 84960. Tá lá, processo parado. Ah, como é que eu sei que ele tá parado, professor? ps-la. Tá aqui, ó. Processo signals tá parado, né? Tem um Tzinho aqui de stopped. Ok?
Ah, mas eu quero matar o processo. Podemos matar dando um sig kill. Mas agora eu não vou dar um sig kill, vou dar um -9. -9, professor? Como assim? Porque é a mesma coisa. Olha só, um sig kill é equivalente a um 9, né? 9 é como se fosse um apelido do sig kill. Em vez de digitar sig kill, eu só dou um número, né? Então fica mais fácil trabalhar. E a operação vai ser de matar. A gente olhar na janela, não vai aparecer, mas se eu der um PS, tá lá, não está mais, né? Então acabei matando aquele processo. Ok, gente? Então, tem vários tipos de sinais, né, que eu posso chamar. Tá? E aí o segundo exemplo é um pouquinho mais complexo. Ah, professor, mas eu posso apenas só fazer isso, só mandar sinais e chamar a operação default, aqui a ação default? Não. Dá para mudar a ação default. Então vamos lá, vamos mudar a ação default de algumas coisas aqui. Então aqui, de novo, um processo bem simplesinho, um for infinito, get pid, então imprimindo pid. A mesma coisa que o exemplo anterior. Só que aqui eu estou usando a chamada de sistema signal, tá? Para fazer o quê? Para mudar a operação default do processo. E qual seria essa alteração? Então, para o sigint, só antes de continuar nesse exemplo, vamos voltar um pouquinho. Tem outra forma de eu mandar um sinal além do kill, tá? Por exemplo, eu posso estar rodando aqui e posso dar um Ctrl C. O Ctrl C nada mais é do que a geração de um sinal. Qual sinal, professor? O sig int. Ó, sig int, pressionando Ctrl C, você gera um sig int. E o sig-tstp, pressionando Ctrl Z, você gera o sig-tstp. Então, existem algumas teclas aí especiais que também podem gerar sinais, tá? Então, sempre que você dá um Ctrl C em um processo, na verdade você está gerando, né? Você está mandando, você está dando um kill sig-int para aquele processo. Ok? Então, o que eu estou fazendo aqui? Estou justamente capturando aquele Ctrl C, ó, esse sig-int. E agora eu vou dizer que ele não é mais tratado pelo default, e sim tratado por essa função sigint_handler, que faz só um print. Então, a interpretação é o seguinte: quando eu rodar esse programa e der um Ctrl C, ele não vai terminar o processo, porque agora não é mais a ação default do seguinte. Agora ele vai printar isso aqui. O signal tstp, que também é gerado pelo Ctrl Z, vai ser ignorado. Então, ó, eu posso setar a função que eu quero que ele faça, ou eu posso simplesmente ignorar o sinal. Olha, quando chegar esse sinal, não faça nada. E aqui eu tenho um outro sinal, o SR1, né? É um sinal especial aí reservado para os usuários, que vai fazer um print e vai restaurar a ação padrão do sig-tstp. Ó, sig-default, né? Então, o sig-tstp agora vai ser tratado pelo sig-default. Veja que essas funções signals aqui, elas só substituem o tratamento do sinal. Elas não vão rodar. Eu não vou chamar essa função aqui logo que iniciar o main. Não. Elas só vão ser executadas a hora que eu enviar, de alguma forma, um sinal para esse processo. Ok? Então, vamos rodar esse carinha aqui. Vamos dar um clear antes. Vamos rodar o processo número 2. Lá, ó. Então, o Ctrl C eu capturei aqui. Só vai fazer um print, ó. Tá vendo? Agora o Ctrl C não termina mais o processo. Ele apenas printa, tratando o Ctrl C. Mais um, tratando o Ctrl C. O Ctrl Z eu também capturei aqui. E agora ele vai ser simplesmente ignorado. Não vai fazer nada. Posso dar quantos Ctrl Z eu quiser.
o processo continua numa boa. Então esse sinal chega no processo e ele simplesmente descarta o sinal. E se eu der um sig USR1, eu vou restaurar a ação default do Ctrl Z. Mas como que eu dou esse cara? Posso fazer usando um comando kill. Então kill menos sig USR1 no processo 85456. Restaurei a ação default do Ctrl Z. Agora, se eu der Ctrl Z, voilà, ele foi, né? Ele está parado aqui do lado. Vamos ver. PS, deixa eu dar um clear antes. PS-LA, tá lá, parado, né? Então, dou um kill, menos 9, lembrando que é semelhante ao sig kill, no processo 85456. Só para a gente matar e ficar limpinho. PS-LA de novo, tá morto, não tem mais nada. Ok? Então eu posso capturar, né? Mudar a ação default desses meus sinais, dessas minhas interrupções. Lembrando que essas ações dos sinais, elas são, né, como o próprio nome diz aqui, é uma notificação assíncrona, né? Então não interessa em que momento aquele sinal chega. Ele pode chegar no meio do for, no meio do if, no meio, em qualquer linha, né? Em qualquer linha eu posso gerar um sinal, né? E ser tratado. Ok. Professor, mas eu consigo gerar sinais apenas de fora, né? Apenas usando Ctrl C, apenas usando Ctrl Z, dando kill? Não, eu consigo gerar sinais internamente. Por exemplo, aqui eu instalo um tratador novo para o seguinte e gero um sinal seguinte, tá vendo? Seguinte, que obviamente não vai fazer nada, só vai fazer um print, e gera um sinal sig kill, para matar eu mesmo. Veja que esse processo aqui não tem exit, né? Porque o sig kill já faz o papel do exit. O exit, na verdade, vocês podem interpretar ele como sendo um processo que chama um sinal sig kill, ou o contrário, né? O fato é que eu dou um kill, mas eu tenho que informar qual é o processo, assim como eu fiz aqui, né? Sempre que eu dou o kill, eu informo qual é o sinal e qual é o processo. Aqui eu tenho que informar qual é o processo, usando o getPid, né, que vai pegar o PID do próprio processo, de mim mesmo, e o número do processo. Então, basicamente aqui, internamente, ele vai gerar um Ctrl+C e um exit. Vamos ver se é isso mesmo. Vamos dar um clear. Vamos rodar o 3. Olha lá, tratando Ctrl+C, chamada aqui o interna, né? Então ele chamou esse tratador aqui e depois ele chamou o sig_kill. Então ele gerou né? O kill ele serve tanto para gerar um sinal lá via terminal, como internamente dentro do próprio processo. É uma chamada de sistema. Tá? Professor, mas e aquelas exceções lá? Bom, eu posso gerar exceções também. Aqui eu tenho dois programinhas gerando exceções. A primeira exceção é um sig_ev, que essa exceção, na verdade, é tratada como um sinal dentro do sistema operacional. Se a gente for olhar o sig_ev aqui, sig_ev, né? É um sinal que enviado ao processo que faz uma referência aí a um acesso de memória inválido, né? E eu também gerei, no outro exemplo, um sinal de sig_fpe. Então, o sig_fpe é um sinal, né? Uma operação aritmética errônea aí, como uma divisão por zero, por exemplo. Tá? Então, o que acontece? Eu posso capturar esses sinais e fazer uma informação, né? Então, por exemplo, no sig_fpe aqui, que é o exemplo 5,
quando ocorrer a divisão aqui por 0, em vez de ele simplesmente terminar o processo, ele vai primeiro dar um print aqui. Vamos rodar esse cara para ver. Por exemplo, 5. Inclusive, ele vai ficar em loop infinito, porque ele vai continuar tentando dividir, né? E o exemplo 4, mesma coisa, né? Não consegue gravar aqui no endereço 000, ok? Então, são formas aí de conseguir gerar exceções, né? Então, aqui eu estou gerando uma exceção que, por sua vez, é tratada de uma forma de sinal, tá? Tem vários lugares que tem tabelas aí de sinais disponíveis, né? Aqui o Wikipedia é uma delas. Então, são coisas bem interessantes. Outra coisa interessante é que você pode, em vez de fazer uma função para capturar aquele sinal, você pode simplesmente ignorar o sinal ou voltar ele para tratamento default, tá? E outras coisas interessantes de sinais, deixa eu ver se eu esqueci de falar alguma coisa. Acredito que o mais importante está coberto aí, e a parte agora interessante é vocês brincarem um pouquinho com sinais, né? E perceberem algumas coisas interessantes, alguns detalhes interessantes que tem cada um desses sinais aqui. Tá ok? Obrigado, até mais.